Bom dia, pessoal! Bom dia, bem-vindos ao Café com Fé. Estou aqui preparando meu chazinho para o nosso encontro aqui toda terça-feira às 6h59, onde a gente se reúne para falar de fé. Já tomaram um café? Ó, tô aqui com meu chá com leite. Muito bom dia para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu separei aqui vários versículos pra gente meditar hoje e para o Senhor Jesus falar conosco, nos orientar e para que a gente possa ter não só um dia, mas uma vida completa, né? Que é o que a gente busca todos os dias, na verdade. Quem tá aqui pela primeira vez, fala pra mim aqui. Deixa eu arrumar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a gente vai começar aqui em Mateus 6, 25, versículo 25. Bom dia, pessoal. Pra quem tá aqui pela primeira vez, tá? Bom dia. Sejam bem-vindos. Meu nome é Mayara, o nome dele é o Everton, chefinho aí conhecido pelas nossas seguidoras, as pessoas que nos acompanham aqui. E toda terça-feira a gente se reúne aqui para poder falar de fé, tá? Nesse horário a gente não fala de moda. Esse é o Instagram onde a gente fala de loja, né? De moda. Mas é um presente do Senhor Jesus para nós essa manhã aqui, toda terça-feira. Isso aqui foi uma direção dele pra gente sentar à mesa com ele aqui, se encontrar, ainda que seja pelo online, e meditar na palavra dele, compreender a boa, perfeita vontade dele para nossa vida, né? Então, muitas pessoas têm sido alcançadas aqui, inclusive a gente, porque nós somos muito alimentados quando a gente se disponibiliza a estar aqui toda terça-feira, né? A gente sempre sai muito preenchido e muitas pessoas aqui têm sido alcançadas. Tem pessoas que já decidiram entregar a vida delas para Jesus e isso para Deus é imensurável. Para a gente também, a nossa maior alegria é ver verdadeiramente quem está aqui toda terça-feira, de fato, saindo daqui e essa semente dando frutos, né? Realmente tomando uma decisão que é de fato que vai funcionar na nossa vida. O que a gente faz com aquilo que a gente ouve. E aqui nós não estamos ouvindo, pessoal, um estudo qualquer, né? Estamos falando da palavra da vida, estamos falando de eternidade, estamos falando de paz, equilíbrio, força, estamos falando de resistência, estamos falando de equilíbrio, de sabedoria, de tudo aquilo que o dinheiro não compra. Se a gente não colocar a nossa vida espiritual em primeiro lugar, o Senhor Jesus, ele tá anunciando, tá usando pessoas. Ele é espírito, né? Então ele usa pessoas para falar. Então, manda um aviãozinho aí para as pessoas que você conhece. Convide as pessoas para estar com a gente aqui tomando esse café, né, conosco, mais do que especial, que é um café que alimenta a nossa alma, né? E deixa o Espírito Santo usar você para você compartilhar aí com outras pessoas e que você possa ficar aqui conosco até o final, né? Aliás, é um convite do Espírito Santo, né? Se você tá aqui, é ele que te convidou, te tocou pra estar aqui conosco nessa manhã. A gente começa sempre fazendo uma oração. E se você puder... Isso aí, Geisa. Ó, tô aqui com meu chazinho, não sei se vai dar pra tomar. Toda vez que eu trago chá aqui pro Café com Fé, eu empolgo. E o meu tá aqui, ó. Meu café tá aqui. Everton da Mayara aí, ó. Eu empolgo e somos a só. nossa tela já escureceu. Eu empolgo e a gente vai falando, mas é porque o Espírito Santo vai fluindo, graças a Deus. Então, se você puder aí, vamos fazer uma oração para pedir o Senhor Jesus para assumir aqui e falar conosco, que se não for ele para falar, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Quem sou eu para te convencer de alguma coisa? É só o Espírito Santo que move mesmo e nos convence do erro, do pecado, do engano. É ele que revela pra gente a palavra dele, né? Então vamos pedir a ele para nos revelar a vontade dele, a palavra dele e para que ele venha guiar os nossos passos, né? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, nosso Salvador, nosso Libertador, o dono do mundo, o único digno de louvor, o dono do nosso respirar,
O controle, meu Pai, do mundo está em tuas mãos. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã reunidos no teu nome. O Senhor é Espírito e o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor está em todos os lugares. E convidamos ao Senhor para sentar do nosso lado. Eu convido ao Senhor para sentar aqui nessa cadeira, assumir o lugar que é do Senhor. O Senhor vem falar, meu Pai, que não venha sair da minha boca nada que a minha carne ou o meu eu queira dizer, mas sim o teu Espírito fluindo dentro de nós. Que a tua palavra venha nos dar discernimento, que a tua palavra venha abrir os nossos olhos, que a tua palavra venha, meu Pai, tirar a venda, que a tua palavra venha nos dar entendimento da tua vontade, que a tua palavra venha dar frutos dentro de nós, que a tua palavra venha nos convencer, que o Senhor venha revelar sobre nós a tua vontade, meu Pai, o teu querer. Nos convence do erro, do pecado, do engano. Desce com o Espírito do Senhor, do temor, do tremor e do entendimento, meu Pai. Fala conosco, nos ensina, nos instrui. Estamos aqui para aprender com o Senhor, que é humilde, manso, e ter o teu caráter, ter a mente do Senhor. É isso que a gente quer, ter a mente do Senhor. E poder, de fato, compreender os segredos, os mistérios, os encantos, os encantamentos que contém na tua palavra. Então, assume essa manhã. E obrigado, meu Pai, por esse convite maravilhoso, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Assim o Senhor disse, onde tivesse uma ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria. Então, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está aqui e que vai falar conosco poderosamente. Assim eu creio, tomo posse e determino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, pessoal. Olha só, eu separei vários versículos aqui. É bacana para quem quando fala, não sei onde eu leio, não sei por onde começar. Então você já pode depois printar aqui a tela. Eu vou passar alguns aqui na tela, tá? E a gente vai falar nada mais, nada menos da importância, né, do batismo com o Espírito Santo. E a gente vai ter entendimento aqui de como agir, né? E como Deus quer que a gente realmente haja, reaja, flua nessa terra, para que a gente venha não só herdar o reino do céu, que é a maior conquista que o ser humano pode ter, mas viver nessa terra blindado, viver nessa terra com paz, com gozo na alma, viver nessa terra mesmo sendo conduzido por Ele, né? Quem aqui não quer que Deus conduza a sua vida? Eu creio que você que está aqui está porque crê em Deus, né? Crê que Ele existe. Ele é Espírito, a gente não vê, a gente não sente, mas a gente tem certeza. Ele é um Deus de certeza. E isso é fé. Fé é a gente acreditar no que não está vendo. Fé é a gente acreditar naquilo que Ele falou, orientou e obedecer. Mesmo que a gente não compreenda os fundamentos, porque Ele é um Deus cheio de mistérios, encantos e encantamentos. E não é simplesmente a gente ler um versículo ali isolado, né? E às vezes fazer a nossa própria interpretação. Se a gente não estiver em espírito, conectado com Ele, se a gente não pedir Ele coisas mínimas, detalhes, né? Deus, eu não entendo a tua palavra, me ajuda. Isso é humildade, isso é reconhecimento, que não é uma pessoa entendida, eu já sei de tudo. Não, meu Deus, eu quero entender o que o Senhor quer que eu faça, eu quero ser orientada pelo Senhor, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor venha realmente me mostrar o que eu preciso fazer para te agradar. Né, que é aquilo que quando Ele orienta pra gente buscar Ele em primeiro lugar, que Ele vai acrescentar as outras coisas, é realmente a gente focar nas nossas orações em agradar a Ele e fazer a vontade dEle e obedecer a palavra. E o entendimento, a revelação vem do próprio Espírito Santo. Quando buscamos Ele em primeiro lugar, que Ele deixa bem claro que Ele não divide o trono dEle, tem que se buscar o Pai em primeiro lugar. É a mesma coisa quando não temos entendimento nenhum e buscamos um relacionamento. Nós buscamos entender, conhecer aquela pessoa, os gostos da pessoa. Nós, num trabalho, nós buscamos conhecer o que vai fazer crescermos no trabalho, ser promovidos. Ou até uma empresa, o que fazer para poder crescer a empresa. Então, são nesses pequenos detalhes que em todas as fases, qualquer situação da vida, no mundo físico, nós crescemos. E no espírito, não é diferente. Com Cristo, Ele tem que ser em primeiro lugar. Por isso que a pergunta que eu falo que todos os dias nós temos que nos fazer: qual é a nossa maior riqueza?
O que nós estamos maior colocando, sonho, né? o nosso maior desejo, o nosso maior anseio. Aonde está esse anseio, esse desejo? É uma pergunta diária que eu faço para mim. E eu convido todos a refletirem, parar agora um segundo e pararem para pensar qual que é o seu maior desejo. O que acontece? A palavra Deus, o Senhor Jesus, a gente tem que... Quem nunca não sabe por onde começar, olha, eu sempre falo aqui, comece lendo o livro de Mateus, de João, de Lucas, Marcos, que é a tradução do que o Senhor Jesus veio nessa terra fazer e nos orientar. E o que eu vou ler aqui hoje foi exatamente o que ele disse. Não sou eu que estou falando, é o que ele disse, os ensinamentos dele. Pensa o dono da sabedoria ensinando, falando e orientando. E um dia, um mestre da sinagoga, olha, um pregador da palavra, olha o quanto a gente precisa aprender e entender que nós não sabemos nada, nós não somos nada, nós somos o pó da terra. E que se a gente realmente não buscar Deus, se a gente realmente não demonstrar isso através das nossas atitudes, é como um casamento. Eu quero casar, eu vou fazer de tudo para esse casamento, né? Eu quero conquistar uma casa, um bem, eu vou me esforçar, eu vou ralar, eu vou me dedicar, vou focar, eu quero montar uma loja, eu quero ter um negócio próspero, eu vou sacrificar. Muitas alunas estão aqui, né? Estão investindo em um método para poder realmente conquistar aquilo. E o reino dos céus não é diferente, né? O que a gente entende, o que muitas das vezes as pessoas acham é que o Senhor Jesus já veio, já fez tudo que tinha que ser feito e que a gente não precisa fazer mais nada. Isso é um engano, porque o Senhor Jesus vai nos orientar aqui. É Ele que está falando que a gente precisa sim pagar um preço, que é a nossa vida, assim como Ele pagou um preço alto, agora Ele está pronto, está só esperando a gente. Então somos nós que temos que ir até Ele, né? Muitas pessoas pedem oração, ora por mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. É um prazer e a oração tem poder, mas a gente precisa ser realista que a sua parte ninguém pode fazer. A busca é sua, a entrega é sua, o desejo é seu. E Deus vê no nosso íntimo, Ele esquadrinha os nossos corações e Ele sabe onde estão os nossos anseios e os nossos desejos em primeiro lugar. E eu vou até, falando esse link aqui que a Mayara falou sobre orar, quando a pessoa pede oração, nós oramos de muito felizes em orar por poder contribuir de alguma forma em oração. E a oração tem poder. E tem um exemplo mesmo na palavra, depois eu posso pegar para vocês, João Batista com Herodes. Herodes era, na época, um grande poderoso na época, né? Tinha muito poder. E aí, Herodes chegou a João Batista e o próprio Herodes tinha prendido João Batista na prisão. E aí Herodes chegou para ele em angústia de espírito, angústia na alma, no interior dele, que no mundo físico ele tinha tudo. Mas ele sofria dentro dele, que os espíritos malignos atormentavam Herodes. E Herodes chegou até João Batista e falou: João Batista, intercede por mim, ora por mim. E João Batista falou com ele: interceder eu posso, mas fazer por você eu não posso. Então, isso deixou bem claro. E João Batista, ou Batista, ele era muito usado pelo Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo no ventre da mãe dele. O Espírito Santo já movia João Batista. Ele tinha sido separado por Deus. Então, você pega na reflexão que é o próprio Deus usando a boca de João Batista falando que a intercessão é poderosa e tem valia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entregar o nosso melhor, entregar o nosso tudo para ter o próprio Espírito Santo sobre nós. Porque sem Ele nada podemos fazer. Não existe nada nesse mundo que traga alegria com abundância infinita, como o próprio Cristo. Porque todas as alegrias que esse mundo pode trazer são momentâneas. Elas passam. Então eu tava para fechar essa janela aqui que eu abri, e Nicodemos era um pregador, né? Era um mestre, era um estudioso, e ele chegou para Jesus e falou: mestre, eu sei que você veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se não vier de Deus, né? As coisas que o Senhor faz, eu sei que o Senhor é de Deus. E o que eu preciso fazer, então, né, de fato, para herdar o reino dos céus? O Senhor Jesus, ele não se apegou aos elogios. Diretamente, ele virou
para Nicodemos e falou: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. Então, veja que um pregador da palavra, veja que um mestre ali do templo, o próprio Senhor Jesus, lá em João 3, depois se vocês quiserem conferir, tá? Anotem aí para você ler depois. João 3, a conversa de Jesus com o Nicodemos. E o próprio Senhor Jesus falou com ele: se você não nascer da água e do Espírito, porque quem nasce da água é água, quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne, né? A carne somos nós, nascidos de pai e mãe. E quando a gente se entrega para Jesus, a gente busca ele em primeiro lugar, porque o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam entram nele. Então não existe só sem esforço, não é pelo tanto orar, repetições, palavras, as mesmas palavras repetidas, não é quantas horas a gente ora, não é isso que nos justifica diante do Senhor Jesus. É a gente vencer as batalhas, é os frutos que vão mostrar. São as nossas reações que mostram, né? Os anseios, a ansiedade. E é isso que vai mostrar se a gente realmente tem a blindagem do Espírito Santo. Não quer dizer que você não vai ficar triste, que você não vai chorar. Não é isso. Mas são as preocupações excessivas, né? Tem pessoas que elas dependem de remédio, acabam entrando numa depressão. Por conta da ansiedade, da preocupação excessiva com as coisas terrenas, com as coisas daqui dessa terra. Então o Senhor Jesus, ele orientou Nicodemos a nascer da água e do Espírito. Como ele faz isso, né? Aí é com ele, mas verdadeiramente é a gente buscar, conquistar, se lançar, colocar como prioridade. Eu tenho um exemplo até de uma aluna nossa, eu gosto de citar ela, ainda vou chamar ela aqui. Assim que ela foi batizada com o Espírito Santo, a gente vai chamar ela para conversar aqui, porque a gente conversou com ela no início do ano e ela estava muito preocupada, cheia de dúvidas, muito angustiada, muito ansiosa. Hoje ela está com sede do Espírito Santo, ela fica pedindo livro pra gente. A gente vê essa curiosidade nela, essa vontade de aprender, as perguntas. Ela tem até vergonha às vezes de perguntar, mas que é isso? O Senhor Jesus ama quando você tem curiosidade sobre as coisas dele, né? Então hoje ela tá com sede. Ela falou que final de semana ela foi pro aniversário de família, falou: gente, dá licença que eu vou embora, que eu vou buscar. Aí a família não entendeu nada, falou: como assim vou buscar? Não vou buscar Deus, ele vou buscar o Espírito Santo, porque as coisas de Deus é loucura pra esse mundo. Pra esse mundo a gente é louco, pra esse mundo a gente é bitolado, mas ela tá mostrando onde está o coração e a prioridade dela, é em conhecer a Deus. E o Senhor Jesus, ele fala: buscai-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração, com todo o seu entendimento. Não quando você me buscar quando pensamentos, não quando você me buscar só pelas bênçãos físicas. Mas vamos aqui então na palavra, que eu trouxe João 3, só para dar esse exemplo de que todos nós precisamos ter esse discernimento. Será que eu tenho de fato o batismo com o Espírito Santo, que não tem nada a ver com o batismo nas águas? Nada a ver. Nada a ver. O batismo nas águas é para remissão de pecados, ou seja, você decide se batizar nas águas para você abandonar o erro. Mas Deus falou então, se batizar nas águas já tem o Espírito Santo? Foi essa a fala com Nicodemos? Não. Não? Ele falou que se batizar, ele precisava, né, nascer da água, é o processo, e né? do Espírito, Isso. né? São duas situações diferentes. Então a gente tem muitas lives aqui falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você tiver curiosidade também, pode chamar a gente aí, que nós estamos à disposição. E aí, o que nos impede muitas das vezes de alcançar isso? Olha aqui que o Senhor Jesus fala em Mateus 6, 25. Os cuidados com as inquietações. Por isso vos digo, Jesus falando: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou seja, a vida que Deus te deu, não é mais do que o ato de se vestir, o que você está preocupado em comer, em beber? Ou o corpo mais do que o vestuário? O Senhor Jesus faz essa pergunta. Ele era tão sábio que ele fazia pergunta para fazer a gente pensar, né? Então, olhem para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então o Senhor Jesus está falando aqui o seguinte, os lírios, as flores, elas não trabalham. E elas crescem, nascem, né? Elas são robustas, elas têm vida, né? Os pássaros ali não sabem o que vão comer amanhã, no outro dia, e assim eles continuam fluindo e vivendo. Quem dirá nós, se a gente alicerçar a nossa confiança mesmo em Deus, Ele não vai nos suprir daquilo que a gente precisa, porque a gente tem direito de pedir, cobrar a Ele, quando a gente de fato tem vida com Ele, né? E aí vem um adendo, né? Tendo vida com ele, nada vai faltar, mas da mesma forma o passarinho também, um exemplo, ele voa para aquele alimento. A árvore tem o alimento do solo que ela alimenta. Então, não está parado. Todo mundo tem que fazer a sua parte também. Então, isso é importante também ter esse adendo. Buscar em Deus, entrega para Deus que Ele vai completar, mas a nossa parte nós temos que fazer. Não é a gente ficar esperando, né? A minha vida tá do jeito que Deus quer, né? Não, eu vou esperar no Senhor. Vou esperar, não, exatamente, não pode. é aquilo que eu falei nos stories outro dia, né? Não peça a Deus para guiar os seus passos se você não estiver disposta a realmente mover os seus pés, né? E ainda tem uma frase importante, né? Deus pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Isso ele não vai poder fazer. Exatamente. E aqui na explicação na Bíblia fala assim, ó, as preocupações, elas fazem parte do dia a dia do ser humano. Em alguns casos, elas se tornam tão intensas que muitos são levados a fazer tratamentos psicológicos, né? A preocupação excessiva, as pessoas ficam tão preocupadas que tem que realmente não conseguem dormir, tem insônia. Isso são alguns sinais, tá? Isso não determina. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho isso, então eu tenho batismo com o Espírito Santo. Então isso são detalhes, tá? São alguns detalhes. E há quem não consiga viver sem ansiolíticos ou calmantes, pois se tornaram dependentes desses medicamentos. Mas a confiança em Deus é a cura para toda ansiedade, né? Então o Senhor Jesus ele nos orienta aqui pra gente não se preocupar em primeiro lugar com as coisas com as aflições desse mundo. E ele dá um adendo falando aqui ainda, ó. Mas buscai em primeiro... Aí a gente tá aqui no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas, né? Porque ainda tá escrito aqui. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. E o complemento que é interessante aqui também, fazermos uma reflexão não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Exatamente. E quando a gente tem essas atitudes de ansiedade, preocupação, tem pessoas que falam assim, Mai, eu sou uma pessoa de muita fé, mas... no meu caso, mas isso que eu tô vivendo, mas tá difícil demais, mas eu não tô suportando, mas o mais é o que impede Deus de agir, porque o mais é a dúvida. Então não adianta a gente falar que tem fé se as nossas atitudes não mostram essa fé. Deus é sim, sim, não, não. Exatamente. Não tem meio termo. Exatamente. Então, são os detalhes, que Deus é um Deus muito detalhista, que mostram se a gente tem o batismo com o Espírito Santo ou não. Mas o que ele quer nos apresentar é exatamente o batismo. Deixa aí então. Exatamente, ele quer nos orientar o que a gente precisa fazer. Não fica preocupada, ansiosa demais com as coisas que você vai comer, que você vai beber, com as preocupações do outro dia. Foca em mim. Porque eu vou te dar tudo isso, vou acrescentar. Então perceba que quando ele fala, eu vou acrescentar, isso não tem que ser a prioridade. Isso não é o mais importante. O mais importante é buscar ele em primeiro lugar. Mas o buscar ele em primeiro lugar, muitas das vezes é desagradar as pessoas. É deixar de fazer o que você quer para fazer o que ele quer. Muitas das vezes, né? É andar na contramão mesmo. É se dedicar. Porque aí vai valer a pena esse sacrifício. Isso a gente está acumulando tesouros no céu, que é exatamente o que a gente vai
continuar falando aqui em Mateus 6,19. Se quiser escrever aí, tá? Os tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Então, as riquezas aqui é algo que Deus acrescenta. Porque lembram que ele está falando aqui pra gente buscar ele em primeiro lugar, né? Então, a riqueza, ele vai acrescentar, se você se esforçar também, né? Porque é uma parceria. E ainda tem um detalhe importante. Deus também, ele vai abrir essas comportas do céu e derramar as bênçãos, vamos dizer, até as riquezas físicas também desse mundo, desde que ele veja que não tem a possibilidade de você colocar isso no coração. Porque ele pode te dar tudo desse mundo também. Ele pode te dar riqueza desse mundo. Ele é Deus, ele é dono do mundo, ele é dono de tudo. Mas, algo que é muito importante, desde que você não coloque no coração. Se você colocar no seu coração, aí já tomou o lugar de Deus. Isso daí não tem negociação. Porque muitas pessoas buscam, infelizmente, a Deus para resolver os seus problemas e não para ter compromisso com Ele. E Ele tá atento, tá ligado nisso aí, né? Nesses detalhes. Ele sonda, né? Nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos. Então, outro dia eu até recebi uma mensagem assim no meu WhatsApp. Mai, eu queria um propósito pela minha vida sentimental, porque eu não tenho sorte na minha vida sentimental. Você poderia me passar um propósito? Então, Deus realmente exortou essa pessoa, né? Porque se você não buscar em primeiro lugar a sua libertação, se você não for a transformação que você busca no outro, se você não for essa luz, se você não iluminar, se você não for o sal nessa terra, não adianta fazer propósito pela área tal. Se não, em primeiro lugar, não buscar o reino de Deus, não adianta nada. E não é sorte. Relacionamento não é sorte. É realmente você ter a mente de Deus, você ter a consciência dele para entender quem é para você e quem não é. Muitas das vezes são as nossas escolhas erradas, né? E olha o exemplo, que Deus não falou que cuidaria do passarinho, ele não cuida das plantas, das flores. Imagina só, você fazendo a sua entrega total e completa, recebendo o batismo com o Espírito Santo e confiando 100% em Cristo. O casamento vai vir. Será que ele não é um pai zeloso e não vai trazer uma pessoa de Cristo para sua vida? Então, são esses os detalhes. Eu vou pegar aqui, vindo em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 26, para Isaac, foi da mesma forma. O Abraão usou a fé e enviou os teus servos para trazerem a esposa de Isaac. E Isaac creu através da fé. E trouxeram Rebeca, uma mulher de Cristo. Então aí tá os detalhes. Se confiarmos nele completamente e fizermos a vontade dele, o processo que vai acontecer é com ele. Ele tem que ser o nosso GPS. Você já viu o destino? A gente sabe de onde está partindo. Que é a entrega total. Tomamos a decisão e aí entregamos a nossa vida para Jesus. E aí o destino é o reino dele. É buscar o reino dele. O caminho é com ele. Então, nós temos que entregar tudo ao Pai, porque senão não tem como ele fluir, porque ele só vai conseguir fluir e nos usar se dermos permissão e sermos humildes e entregar totalmente a ele. O que ele está nos orientando aqui é que as riquezas, o dinheiro é algo que está vulnerável. A gente tem a crise, né? Olha o que aconteceu aí, a pandemia, enfim. E a gente viu que isso não era o suficiente para trazer paz. Quantas pessoas, infelizmente, não se suicidaram, ao invés de aproveitar, né? Olhar por um outro lado os valores reais dessa vida, porque Deus nos ensinou com essa pandemia, que Ele permitiu isso acontecer. Ele permitiu para salvar muita gente, para nos ensinar. Só que aquele que usou a cabeça aprendeu a dar valor ao que de fato importa, entendeu que realmente os bens financeiros a alegria desse mundo, é algo que Deus ele pode acrescentar, mas não vai te sustentar, não vai te dar alegria plena, né? Não vai te dar paz. Que a gente sempre fala aqui que o dinheiro ele pode comprar uma cama boa, mas ele não compra uma noite de sono de fato, né? Ele pode pagar um médico bom, então, mas ele não pode trazer saúde. E percebam como a palavra de Deus ela é atual. Então ele tá falando, gente,
Imagina o Senhor Jesus sentado aqui falando com a gente, ó. Pessoal, não fiquem preocupados em ajuntar tesouro aqui não. Entendeu? Trabalhem, batalhem, mas não deixem de me colocar em primeiro lugar, né? Eu sou o primeiro. Preocupem-se em ajuntar tesouros no céu, porque lá ninguém vai, nenhuma traça vai pegar, ou seja, ninguém vai roubar o que vocês acumularem comigo. E como acumular isso com ele? É se dedicando, é no seu íntimo, buscando intimidade com ele, buscando compreender, tendo interesse, o mesmo interesse que você e eu temos para conquistar, para o trabalho, as horas que a gente passa ali, às vezes, sem dormir, se dedicando, se dedicar para ele em primeiro lugar, com toda a força. Então, eu imagino que deve ser igual uma mãe, né? Quando o filho nasce, sabe aquela dedicação, aquela intensidade de entrega? Eu imagino que seja da mesma forma. Eu não sou pai, mas eu vejo a entrega da minha mãe, um exemplo que foi comigo. Eu tenho na minha lembrança, desde pequeno, o carinho, o amor, o cuidado. E é esse mesmo zelo, só que entregando para quem é o único, poderoso, o grandioso, o majestoso Deus vivo. Isso. Jesus já falou, ó, a gente pode perguntar, quem ama a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Uhum. Quem obedece a Deus já vai diminuir as pessoas que vão levantar a mão. Porque o Senhor Jesus, ele fala que aquele que ama, ele obedece a palavra. Quem me ama de verdade, verdadeiro, ele falou, em Cristo. Quem me ama de verdade, que a gente só pode amar de verdade, porque quem não ama de verdade não ama, né? Então isso é um detalhe óbvio. Então quem me ama de verdade obedece a minha palavra. E aí tá em João 14,15, tá? Quem quiser ver essa parte, Jesus falou claramente, você me ama? Então obedeça a minha palavra, obedeça a minha lei. E é ele que tá falando, né? Ele é bem claro, para provar o amor em Cristo, é só obedecendo a ele. E aí, dando continuidade a algumas coisas que nos impedem de chegar a ele, ele fala que o próprio Senhor Jesus nos orienta lá em Lucas 14, se você quiser escrever ali, Lucas 14, 25. O Senhor Jesus, a gente vai salvar, tá? Vai salvar sim. O Senhor Jesus falando, o preço do discipulado. Quem está disposto a pagar o preço para ter vida com Deus aqui? É isso que ele está falando. Vocês me amam mesmo? Vocês querem ter vida comigo? Tá falando com a gente, tá? Tá falando comigo também, tá? Isso aqui é pra nós também, que nós precisamos tanto quanto vocês. Então ele tá nos orientando o preço do discipulado aqui, o preço de ter vida com ele. É o próprio Senhor Jesus que tá falando aqui. Em Lucas 14, 25. Tá aí, né? Tá. Se alguém, Jesus falando, se alguém vier a mim, você diz, tá bom, você quer entregar a sua vida pra mim? Você me ama mesmo? Então, se você vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando aqui. Mas, Maiara, eu vou ter que brigar com todo mundo da minha casa? Não. O diabo vai usar essas pessoas para te tirar do seu foco de buscar a Deus. Ele vai usar essas pessoas. Então, não se admire se você decidir entregar sua vida para Jesus. Se isso aqui não acontecer, é porque você, de fato, não está andando nos caminhos de Deus, infelizmente. E é uma verdade. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, ele me usou. Eu tentava colocar ela contra a parede. Ele me usava, o mal me usava, o diabo me usava. Falava, não, mas que isso, você tá ficando louca, bitolada. E ela chegou num ponto de falar, aqui, se você tá querendo botar na parede para escolher entre você e Deus, eu escolho Deus. E a melhor coisa que ela fez. Porque ela não tava vendo o Everton falando, ela não tava vendo o físico falando. Ela sabia que por trás da minha fala tinha um espírito maligno falando. Porque quem que vai tirar? É só a gente parar para analisar. Cristo, ele quer que a gente se aproxime dele. Quem que não quer que a gente se aproxime de Cristo? Da verdade, da clareza da palavra, do próprio Senhor Jesus. É só o diabo. E ele vai usar quem? Ele usa pessoas, ele também é espírito. Então é refletir mesmo que o próprio Senhor Jesus falou, nossa guerra não é contra a carne, não é contra as pessoas, é contra principados, potestades, forças dominadoras do mal.
Nós estamos numa guerra espiritual. Ainda muitas das vezes não entendem, né? Pessoas ainda pessoas ainda da nossa família. Às vezes a gente tem que sair mais cedo, a gente tem que ir um compromisso com Deus, né? A gente tá no aniversário, ó, pessoal, tem um compromisso aqui agora, eu tenho que sair. Ah, não é possível, todo dia vocês estão lá, todo dia vocês estão no monte, nossa, pelo menos um dia, né? Pô, Deus também não é assim não, né? Deus é amor, né? Então, o diabo usa sutil as pessoas próximas pra gente, realmente... Deus vai entender, Deus entende, mas são nesses detalhes que ele vê que a gente está preocupado em agradar a ele em primeiro lugar e não as pessoas próximas de nós, né? Como ele colocou esse exemplo aqui, quando eu entreguei minha vida primeiro. E o diabo usava a boca dele. Nossa, mas você vive fazendo jejum. Nossa, mas você fica horas sem comer. Nossa, mas você não sai mais. Eu não esqueço o carnaval. Eu ainda, né, no mundo, curtindo... Fui no carnaval e eu fui assim, com a irmã dela, com o cunhado, tudo, pessoas muito próximas mesmo. E fui num clube. Não era bagunça, não era nada. Mas eu não esqueço disso, ela estava fazendo um jejum de tudo desse mundo. E eu lembro que eu fiquei louco com ela e fiquei o dia inteiro lá com eles, assim, o próprio mal fazendo inferno mesmo, reclamando com as pessoas. Mas ela que estava corretíssima. Ela fugiu da aparência do mal. Né? Então, são nos detalhes, a gente tem que analisar nos detalhes, né? Não que a gente não possa fazer, não possa sair, mas o próprio Deus, ele mostra pra gente o que convém e o que não convém. Claro. E o sacrificar o nosso querer, o nosso eu, a nossa vaidade, sacrificar as nossas vontades, é uma das formas de mostrar esse amor a Cristo, porque... Aqui, meu pai, eu abdico de tudo desse mundo porque eu quero mais o Senhor. Né, amor? Ele jamais. A gente vai em restaurante, a gente sai, a gente vai com a família. Como até muito, olha o tamanho das bochechas. A gente sai, claro, e Deus não é um Deus de prisão. Mas tem horas, né, que a gente escolhe, pô, não, hoje não. Hoje é isso aqui, a gente sempre coloca ele em primeiro, em busca, né? Porque nós somos falhos. Muitas das vezes a gente também deixa de fazer as coisas que ele fala pra fazer, né? E todos os dias a gente ora falando, meu Deus, me perdoa por alguns detalhes. Às vezes o trabalho consome e você vai ver, você deixou de fazer algo que tinha que fazer cedo e deixou pra último, deixou pra mais tarde. Então, nós... estamos sujeitos a isso, todos os dias a gente tem que buscar essa consciência para não deixar o comodismo nos afastar dele. Então ele tá falando aqui, gente, pra nós, tá? Eu falo porque eu vivi isso e eu vivo isso. Porque eu sou legal, boa demais? Não. Por que que Deus me convenceu? Por que que eu vivo isso, assim? Que eu vivi isso? Porque ele se revelou pra mim, ele viu em mim o interesse. Na época... eu tive curiosidade quando eu ouvi falar de fato do reino de Deus, quando eu ouvi falar de fato da guerra espiritual que a gente vive, eu tive curiosidade. Então Deus viu um desejo sincero dentro de mim e me convenceu. Foi ele que me convenceu lá dessa vida. E eu falei, tá bom, eis-me aqui, não quero mais viver na mentira, no orgulho, na mágoa, vou perdoar todo mundo que eu tenho mágoa, decidi fazer isso. Não quero mais viver achando que eu sou a tal, com superioridade. Eu quero ser conduzida pelo Senhor. Então eu fiz uma oração do basta, do chega, né? Eu falei verdadeiramente, Deus, chega. A partir de hoje é o Senhor que vai conduzir a minha vida. A partir de hoje não vai viver mais eu, mas o Senhor em mim. E aí sim eu busquei aquilo que eu orei. É diferente, né? A gente só orar e pronto, vamos ver o que vai acontecer? Não é uma mágica. Então eu busquei aquilo, tive que enfrentar muitas coisas e enfrento até hoje, todos nós, né? É aquilo que ele fala, que o reino de Deus é tomado por esforço. Então ele tá falando, se você vier até mim e muitas das vezes não tiver que desagradar pessoas próximas de você, né? E até a sua própria vida, deixar tipo, mas Deus, isso, tipo, perdoar, que a gente tá falando tanto aqui, né? Largar a mentira muitas das vezes, né? Uma mentirinha boba, mas Deus, só isso. Então, se aborrecer mesmo, né? Pra agradar a ele. E a mentirinha, muitas das vezes, é em detalhe. Ah, não, pra que eu vou brigar, deixar ela? Vai brigar comigo se eu falar com ela que eu não fiz alguma coisa. Eu vou lá e vou mentir. Medo da pessoa. É mentira. Medo do julgamento do próximo, errado, né? Medo de julgamento do próximo. Aqui, a nossa paz tem que estar em Cristo. Não tem problema aqui. E uma coisa que eu falo, que isso é fato. A pessoa que fala uma mentirinha pequena, ela perde muito mais, porque a mentira tem perna curta. Não adianta. E aqui, quando você fala a verdade, a pessoa pode até se enfurecer com você. Mas não é a decepção de uma mentira.
Então essa é uma reflexão muito clara. O medo de perder, né? Isso a gente vê muito no relacionamento, né? O medo de perder a pessoa. Nossa, mas e se eu fizer isso, e se eu abrir mão disso pra poder buscar a Deus, e o que meu marido vai pensar? Nossa, ele vai se separar de mim. Nossa, e aí o quê? Aí mostra que quem tá em primeiro lugar não é Deus. As atitudes mostram que a preocupação é com o que a pessoa física vai pensar, e não com o que o Deus Espírito vai pensar. Né? Porque ele é espírito. Travou, ele gente. é espírito, então ele vê a gente nos detalhes, ele vê tudo. E às vezes ele convida as pessoas, é como as bodas, né? Ele convida, às vezes ele usa pra convidar. A pessoa chega pra você e fala: tô sofrendo, tô passando por isso, tô abafada, tô angustiada, o que eu faço? Aí a gente chama: vamos conosco ali, vamos buscar a Deus. Não, mas hoje eu não posso. Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que fazer aquilo outro, então eu não posso. Quando realmente quem quer largar tudo e busca ele em primeiro lugar. E tem a parábola também, não sei se você tinha separado, do tesouro. Sim, comprar. Não, maravilha. Nós vamos falar agora. Só pra finalizar aqui, então, ele tá falando, ó: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Né? Quem não sacrificar, levar a tua cruz é sacrificar, porque Jesus levou a cruz. Quem não sacrificar não pode ser meu discípulo. Mas não é sacrificar pelas coisas que plantou e está colhendo, é sacrificar para ter vida com ele, mostrar interesse. Ele falou: não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí entra aquilo que o Everton quer falar aqui, né? Quem não renunciar tudo quanto tem, tudo, é você estar disposto a abrir mão. O que Deus pedir, toma, porque ele vai pedir o que está no coração de cada um. Não pode ser discípulo dele. E ele até deixou essa parábola, que aí é muito claro, você, depois de tudo que foi falado aqui, para compreender, né? A parábola do tesouro escondido, tá onde? Tá da pérola da rede, tá em Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, você olha o entendimento. Você achou o caminho do Espírito Santo, que é o maior bem precioso, que não se compara a nada desse mundo. Você entrega tudo, tudo, nada, não, sem reservas, entrega. Se joga, tudo. Entrega tudo. Esse é o reino. Isso é tudo que nós temos que preocupar. O principal é o reino de Deus. E todas as outras vão ser acrescentadas. Ele vai trazer a sabedoria dele. Você quer sabedoria maior do que a de Cristo? Ele vai trazer tudo, os pensamentos dele, as atitudes, ele vai te mostrar, faz isso, faz aquilo, mas é ele que vai trazer, porque aí quem vai mover a sua vida não é mais você, é o próprio Deus. Ele é a maior riqueza, o maior tesouro. E por que ele não acrescenta? Porque a gente tem tempo para tudo, de menos para buscar ele em primeiro lugar, de menos para juntar tesouros nos céus. Estamos preocupados em fazer tudo aqui em primeiro lugar, e por isso não tem como o Espírito Santo entrar na vida dessa pessoa que não coloca ele como foco, que não age com a loucura, né? Quantas vezes a gente já fez assim propósitos com Deus, financeiros mesmo, da gente realmente ficar sem nada, mas isso é cada um, tá? Deus não toca em cada um, da gente ficar sem nada pela fé. E Deus honra, porque a palavra dele é viva. Ele nunca deixou de nos honrar. Mesmo nos dias que a gente ficava ali, teve dias que a gente já ficou comendo arroz com ovo. E a gente agradecia, falando: é bom que pelo menos a gente não vai, né, vai engordar, pelo menos o arroz com ovo aqui.
Ou seja, só o Espírito de Deus para nos dar essa plenitude de confiar no que Ele vai fazer, porque Ele prometeu. Mas a gente fica louco, toma remédio, soa, nem dorme. Por quê? Por conta da preocupação de amanhã. Só que cada dia tem o seu mal. Ele tá falando, não se preocupa com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu mal. Se você fizer uma aliança comigo, não vai te faltar nada. O problema é acreditar, porque a gente quer pegar nas coisas, né? Não, e além da análise de você parar pra pensar, como que você vai resolver o amanhã se o amanhã é amanhã? Aí você tá perdendo o agora, né? Pra poder cuidar do amanhã. Não faz sentido. Não faz. A gente não vai conseguir resolver os problemas de amanhã. Então, e vocês prestaram atenção na preciosidade dessa parábola? O Senhor Jesus, ele que tá falando aqui, ele contou uma parábola, ele contou uma história para tentar explicar para mim e para você o valor do reino dos céus. Não tem valor. Não tem valor. É imensurável. A gente não consegue ver, mas o reino dos céus não é para ver, é para obedecer a palavra dele. Só que a gente, como eu falei, a gente quer tocar nas coisas, né? Ele tá falando que esse homem aqui, ele entrou num campo e achou um tesouro escondido lá. E ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, porque ele entendeu que aquilo ali valia mais do que qualquer coisa, mais do que a sua riqueza nessa terra. Ele entendeu isso. E a mesma coisa aconteceu com o jovem rico, né? O jovem rico nasceu em berço cristão, sabia de tudo, né? Sabia a palavra como ninguém. Sabia orar o Pai Nosso, né? Ajudava os pobres, né? Uma pessoa boa, né? Ajuda os pobres, aí, não briga com as pessoas, né? Jesus, uma pessoa e boa. ele foi chegar para Jesus e foi perguntar. O problema, se você perguntar, ele vai responder. E responde. Ele vai responder. Deus, o que me atrapalha de chegar até o Senhor? Ele vai usar alguém, alguma coisa. Se você estiver buscando... Mesmo que ele tenha que, no seu sonho, falar, ele fala. Se você estiver buscando esse discernimento, você vai entender que aquilo ali é a resposta daquilo que você orou. Ao invés de orar pedindo a bênção física, ao invés de orar pedindo o casamento, ou que vai comer amanhã, ora pra entender o que te afasta, o que nos afasta dele. Ele vai falar. Ele vai falar, como ele falou com o jovem rico. O jovem rico falou, eu já faço isso tudo. Eu já sou legal. Eu já devolvo dízimo. Eu sou uma pessoa boa. Faço mal pra ninguém. Jesus falou com ele, faço caridade. Então tá, vai lá, vende todos os seus bens. Dá tudo pros pobres e me segue. Quem tem disposição pra fazer isso? Quem tem disposição pra fazer isso aqui? Quem tem? Quem tem disposição para vender tudo quanto tem? Jesus trouxe um exemplo, né? Será que a gente teria coragem também? Porque o jovem rico saiu decepcionado da presença de Jesus e falou, nossa, meus bens. Ou seja, ele mostrou que os bens dele estavam no coração. Exatamente. É o que eu ia até falar. Tinha José de Arimateia também, que era muito rico em Jerusalém. Era o comerciante mais rico e próspero em Jerusalém na época que Jesus esteve, né, na terra, de forma terrena. Então, olha a análise. O jovem rico era rico, mas o que estava no coração dele? Jesus vai pegar o dinheiro. Ele vai pegar sempre o que está no nosso coração. Com Abraão, não foi diferente. E olha que ele foi o pai da fé. Abraão, que Deus sondou o coração dele e viu? Ele estava com Isaac no coração. E Abraão era próspero, né? Era Abraão próspero, tinha dinheiro, mas ele não estava pegado ao dinheiro. Ele tinha apego ao filho. E aí que Cristo falou, que o próprio Deus falou com ele? Leva o seu filho no monte e sacrifica ele para mim. Ele vai ser a oferta, a ovelha perfeita. Porque o que estava no coração de Abraão, e Abraão falou, eis-me aqui, doeu, nem tanto que Cristo na hora que viu, não, agora eu tenho certeza que eu sou em primeiro lugar para você. Então, é aí que estão os detalhes. Fé. A gente é salvo por meio da fé. Não tem como. A fé não é pegar e acreditar. E aí vem um detalhe, né? O próprio Abraão, ele não se agradou quando Cristo pediu, porque doeu nele. Então Deus não vai pedir que te agrada. O que agrada. Porque senão é fácil, né? Tem que doer. Tem que doer. É o que ele fala. O que adianta você amar a sua família? Amar o parente é fácil. Eu quero ver você amar quem te odeia. Ele fala isso, né? Eu quero ver você dar a outra face. Eu quero ver você dar a outra face a alguém que bateu de um lado.
Então esses são os ensinamentos dele. Então tem um ensinamento que ele fala assim, quando você for fazer um jantar na sua casa, olha os ensinamentos, não, lê Mateus, gente, Jesus ele é muito sábio. Os ensinamentos de humildade, porque a humildade é um dos primeiros princípios pra gente usar a fé, né? Pra gente ter vida com ele. Ele tem um ensinamento que ele fala assim, quando você for fazer um jantar na sua casa, não convida a sua família, ao invés de convidar a sua família, chama os pobres, os aleijados, os mancos. Chama essas pessoas, porque aí sim você vai ser bem visto pelo reino dos céus. Poxa, será que a gente entende a preciosidade disso, né? Os detalhes que realmente Deus se preocupa, o banquete para aqueles que são esquecidos por Ele, aqueles que estão abandonados, inclusive os presidiários. Será que se a gente tem orado pelos presidiários, pessoas que estão lá na prisão, abandonadas? Ah, mas eles roubaram, eles mataram. Mas são almas que estão sendo enganadas e precisam de libertação, né? Não, e uma coisa que é bem clara, que Deus deixa claro também, até a pessoa que é má ama as pessoas que amam ele, que gostam dele, que estão próximos dele. Ele ama o pai dele, ele ama a mãe normalmente. É fácil amar as pessoas que a gente ama, familiares, pessoas próximas, isso é fácil. Mas para Deus o amor tem que ser infinito. Você amar as pessoas que te odeiam, amar as pessoas que sofrem, são almas. Para Deus todos são preciosos. Ele não tem divisão. Ah, não, essa pessoa é rica, essa é pobre, então tem divisão. Não, para Cristo não tem, todos somos almas. Olha aqui esse versículo que eu nem tinha programado, Jesus falando com a gente aqui em Mateus 13:15. Porque o coração desse povo, Jesus falando, Jesus, hein, o Deus só de amor. Às vezes a gente se apega só nos salmos, que tem muita bênção ali, que é pra gente aprender a orar, mas a gente só se apega nas promessas e não se apega nos ensinamentos de exortação que o Senhor Jesus faz. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Quantos não estão, ouvem aqui o Café com Fé e falam, mas não é bem assim não. Sei que esse povo tá falando. Não, acho que não. Não, mas também não é assim, né? Eu não aprendi assim. Esse povo não sabe o que tá falando. Não, mas desagradar o pai, aí leva do lado físico. Mas desagradar pai, mãe e filho, mas eu amo meu filho. Aí não compreende em espírito que Deus tá falando aqui com a gente, né? E aí estão aqui respondendo e duvidando, mas quem tá falando é o Senhor Jesus. Então por isso que a gente fala, gente, não se apegue ao que a gente tá falando aqui, vai lá na Bíblia, confere e deixa Deus falar, tá? Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Se a gente não se converter, de fato, de verdade, Deus não vai nos curar. Se a gente realmente não se humilhar na presença dele, se a gente não decidir fazer a vontade dele, de fato, de verdade, nas atitudes, não tem como ele nos curar, não tem como. E aí eu até separei aqui, ó, um versículo pra gente passar. Um versículo famoso, né? Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A dica tá aqui, o Senhor Jesus está falando. Tá cansado, tá oprimida, tá sobrecarregada, tem um buraco aí no seu peito. Ele falou muitas das coisas aqui que nos afastam dele, né? Algumas coisas, sem contar a mágoa, sem contar a infidelidade, a desobediência, né? Sem contar o apego às coisas físicas. Ele nos deu várias dicas aqui. Agora só depende de nós fazer o que tem que ser feito. Ele tá falando. Ele não tá falando que ele vai até você. Ele tá falando, vem a mim. Porque ele é rei, quem tem que ir até ele somos nós. Não a gente ficar em casa orando, meu Deus, vem aqui, me ajuda, me tira daqui. Não, vem até a mim. Mostra pra mim, de fato. Muitas pessoas, eu falo até um exemplo, as pessoas em aflição, muitas das vezes eu converso com a pessoa e falo, ela, nossa, eu tô sofrendo. Não, mas se Deus quiser, é uma prova, né? Se Deus quiser, vai mudar. Aí eu olho assim, eu falo, mas como que vai mudar? Qual que é a atitude
que você está tomando diante da situação que você está passando. Exatamente. Ah, não, mas eu estou orando. Mas beleza. Nem tanto que a palavra, se você for desconstruir a palavra oração, é orar com ação. Não tem como só orar e as coisas acontecerem. É oração, é uma oração com ação. Né? E assim, o próprio Deus, ele vai agir. Se a gente confiar nele através da fé sem ver, que aí é um detalhe importante, a gente não vai ver, é a fé. Exatamente. As coisas acontecem pela fé e são movidas pela fé em Cristo. E ele nos orienta, né, a vigiar e orar. Vigiai e orai primeiro. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, caçando alguém que tragar. Mas o diabo não me toca. Não, ele não toca não. Porque eu sou uma pessoa muito boa. Olha, se tiver uma brecha, como uma brechinha num barco, num navio, afunda, ele entra, invade, não quer nem saber. Às vezes a pessoa tá longe de você, te lança uma maldição, te lança uma palavra, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter isso, você é uma amaldiçoada, você é uma infeliz. Pega, se você não tiver a blindagem de Deus, pega, não tem como. E aqui, vamos fazer uma reflexão juntos aqui, e eu demorei, tá, a entender isso. A Maiara já estava na fé e eu não entendia isso. Ele deixou aqui: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí eu paro para pensar. Foram mais de 30 anos ali no sofrimento, ali na peleja, fazendo do meu jeito, fazendo no meu querer, e aí ia na força do meu braço para aqui, na força do meu braço para ali, e não dava certo. E aí hoje eu paro para analisar, eu falo: meu Deus, se eu tivesse parado para entender o que Cristo estava querendo falar para mim, que era, espera aí, o fardo dele é leve. Espera aí, vou me entregar e me jogar para ele, fazer a vontade dele, fazer do jeito dele. Ele tem que cumprir a palavra dele. E aqui é só pensar também, né? Tipo assim, a pessoa... Pô, tá pesado pra mim, tá difícil, tô angustiada, tô desesperada, não sei mais o que fazer. Então, são sinais que falta o batismo com o Espírito Santo. São sinais que tem brecha pro mal agir, precisa de libertação. Mas libertação, todos nós que queremos ter vida com Deus, precisamos de libertação. Eu precisei aos 30 anos e preciso todos os dias. O Everton precisa. Nicodemos, que pregava a palavra. Nicodemos conhecia a palavra de trás para frente, de frente para trás. E o diabo também conhece a palavra. Não é o tanto conhecer, não é o tanto fazer. É o ser para Deus. É isso que mostra. É o viver. É a fidelidade. Então, são detalhes, brechas que a gente tem que parar para pensar. Poxa, então... tem alguma coisa errada, eu preciso voltar pro final da fila e começar de novo, me humilhar, ser humilde e buscar Deus. Porque de fato eu conheço ele de ouvir falar, eu não conheço ele de verdade. Isso é um reconhecimento, eu olhar pra dentro de si, né? Não, e é igual aquela música, né? Porque a gente gosta de cantar, né? Mas refletir que é o diferente. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar... Espera aí. Se eu me humilhar, então eu tenho que me humilhar. Eu tenho que deixar o meu eu silenciar e deixar o Senhor Jesus falar. E me sacrificar no teu altar, sacrificar a Cristo, se entregar a Cristo, se entregar a Deus. Então, até nas músicas, se a gente for parar para pensar, que a música, um exemplo do Fernandinho, tá na palavra dele. Tá na palavra de Cristo, tá na própria Bíblia. Então é só fazer uma reflexão, né? É bem claro, né? O que Cristo fala para nós. E todo dia eu tenho que aprender a me diminuir e deixar Cristo falar. E você sabe o que é jugo, pessoal? Quis trazer aqui como exemplo. Jugo é aquilo que é usado normalmente ali no boi, né? Aquilo que traz um equilíbrio, né? Muitas pessoas que estão se sentindo assim, desesperadas, né? As pessoas que estão realmente pensando em desistir, estão praticando mais a minha vida, não, mas comigo tá dando errado, eu tô abafada, não tô suportando. Por quê? Tá carregando sozinho esse jugo aqui, ó. Ele é pesado. Só que Jesus, ele fala que é pra gente tomar o jugo dele, ir até ele, que o fardo dele é leve. E se, o que ele faz, né? Aqui, ó, só exemplificando aqui, ó. O fardo dele é leve. Coloca o jugo, os dois carregam, você anda com ele e vai ficar leve. Com certeza vai ficar leve. É esse exemplo que o Senhor Jesus, ele quis nos dar. Se tá pesado, se tá difícil, você vive chorando, desesperada, entendeu? Então, é porque tá faltando o batismo com o Espírito Santo, a presença de Deus. Mas Deus,
Mas Deus não ama todo mundo, Ele ama todo mundo. Tá aqui te dando uma oportunidade e me dando uma oportunidade para reconhecer. E Ele tá permitindo isso acontecer para que a gente venha abrir os olhos e olhar para Ele e entender que é só dele que a gente depende. E buscar Ele em primeiro lugar. Tá difícil de entender o buscar em primeiro lugar e acrescentar que as outras coisas Ele vai acrescentar. Ah, não, mas Deus é o primeiro na minha vida. Mas de falar da boca pra fora, até papagaio fala. É nas nossas atitudes. É no ser não, que espera a gente aí, vai só ver. reflexão. É buscar em segundo lugar o reino de Deus, primeiro casamento. Não é assim. As pessoas acham que é assim, tá. né? Não. Buscar em primeiro lugar o financeiro, depois Cristo. Não? Porque tem acontecido muito, né? Então, não, gente, Deus foi bem claro do início ao fim na palavra dele. Se pegarmos para refletir na palavra dele, ele fala, é ele em primeiro lugar. Ele não negocia. E aqui fica mais um exemplo pra gente que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, que não é daqui, o reino dos céus é onde tem morada para todos nós, se permanecermos até o final com Ele, se tivermos a blindagem dele, se tivermos o batismo com o Espírito Santo, senão nós não fomos justificados por Ele, a não ser que você e eu tenhamos oportunidade no último suspiro de pedir perdão para Ele. É igual foi o ladrão na cruz, né? É. O ladrão na cruz reconheceu no último suspiro dele, mas ele teve a oportunidade, nem todos têm. Ele viu que o próprio Deus estava ali do lado dele. Meu Deus, me perdoe pelos meus erros. Ele, hoje mesmo você ceará comigo no reino dos céus. Ele teve a oportunidade. O ladrão do outro lado também teve. Mas o ladrão do outro lado estava lá zombando. Ah, mas você não é Deus, tira a gente da cruz. Exatamente. Então, aí vem os detalhes. É questionar o que está acontecendo, a situação que está acontecendo, ou enxergar que ele é o Deus, o único Salvador, e ele vai mover. E viver isso, né? Viver. Não deixar né? a Bíblia aberta, pegando poeira no canto da cabeceira, num Salmo 91. Porque lá, o começo do Salmo 91, se você for parar para prestar atenção, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele. Não está escrito todos que habitam no esconderijo do Tem Altíssimo. um adendo. Não. Ah, tá. É aquele, tem um adendo. Então não é para todo mundo. É muito claro, né? Tá à disposição de todo mundo, mas nem todo mundo ouve. Nem todo mundo quer pagar o preço de habitar no esconderijo dele. Porque tem que sacrificar, tá escrito aqui. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Não os que choram o tempo inteiro. Não os que ficam... O Deus até ajuda os fracos, mas ele conta com os fortes. Ele fala, seja forte e corajoso. Isso que eu ia falar. Ele falou isso com Josué, foi muito claro. Na época de Moisés, quando Moisés morreu, porque Josué não era um servo de Deus, ele era o servo de Moisés. Mas Deus chegou para ele e falou: por que você está assim, Josué? Eu não estou entendendo que você está assim. Seja forte e corajoso. E Deus falou mais de uma vez com ele. E da mesma forma que ele fala com Josué, ele fala comigo, fala com a Mayara, fala com todos nós. Exatamente. Seja forte e corajoso. E aqui em Malaquias fala, né? Que Deus prometeu fazer a diferença entre o que serve ele, entre o que não serve ele. É no meu tempo? É no seu tempo? Não, porque um dia para ele é como 1000. 1000 dias é como um. Então, às vezes, a ansiedade, né? Mas fulano tem dinheiro, fulano não tem, fulano não serve a Deus, é rico. E eu que tô aqui servindo, não tenho nada. Já impediu a ação de Deus na sua vida. Só esse pensamento aí, Jesus já falou, não desejam as coisas dos ímpios. Não fica olhando para as coisas dos outros. Confia. Fé é acreditar. Pode tardar. Sem ver. Pode tardar. Não importa o tempo que for. O importante é buscar Ele em primeiro lugar. Que o que tiver que ser acrescentado vai ser. Ele é um Deus de abundância. Para ele, tudo é ilimitado. Então ele falou... Nesse mundo tem limite, nele não tem limite. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e as pessoas más. E às vezes as pessoas más... Aqui tá dando os exemplos de tudo que a gente já falou. Não é só roubar, só matar. Somos maus nos detalhes. Em guardar mágoa, na infidelidade, nos dízimos e nas ofertas. Em cobiçar o que é do outro, né? Em ficar vendo filme pornográfico. Ficar na masturbação. Uhum. Isso afasta de Deus. Afasta. Os vícios. Isso tudo afasta de Deus. Eu já sofri, eu já fui escravo. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Isso afasta de Deus, né? Então a gente entende que não é só roubar,
Não é só pessoas, não são só pessoas que se prostituem. São outros detalhes que também nos afastam de Deus, né? E você trouxe até um tema interessante, porque muitas pessoas falam, nossa, mas a pessoa lá é prostituta. Espera aí. Quando se entregamos à pornografia, que eu já fui um escravo da pornografia, eu tô aqui pra falar pra vocês, e eu não nego o meu passado, eu já fui escravo da pornografia. Mas eu me libertei. E eu falo, é uma prostituição isso. Né? Que você está se entregando aos prazeres da carne. Isso já está errado, porque o próprio Cristo ele não ensinou a gente a ser dessa forma. Estar com a pessoa, por exemplo, isso está casado. Infidelidade. Isso e você pensando no ex, né? Ou olhando a foto do ex, ou olhando a foto do outro e cobiçando. Isso para Deus é pecado já. Isso é adultério, ele fala, né? Só de olhar o outro. Não é um pecadinho, é adultério. Então, ele tá nos orientando aqui pra gente finalizar, que senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira. Todo aquele, pois, então, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, ou seja, né? Quem realmente ouve a palavra de Deus, está ouvindo isso aqui, vai fazer alguma coisa em prol disso, reconhece que precisa mudar, que precisa se libertar e buscar, em primeiro lugar, ele que não o estava fazendo isso, e permanecer, tiver perseverança, perseverar nos detalhes, sem ansiedade, vai receber o Espírito Santo, quem buscar a blindagem de Deus, e vai ter a sua casa como se ela tivesse sido estruturada em uma rocha, onde vem os problemas, vem as dificuldades, vem até muitas das vezes o trabalho, a pessoa lança uma inveja, lança uma maldição, você não desaba, porque você está blindado, você está protegido pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de você. Ele está dando esse exemplo aqui, ó. Não pode vir o que for, você não desaba. É por isso que quando a gente conversa com as pessoas e vê elas desabando, a gente sabe que não tem a blindagem de Deus, porque ele falou que é isso que acontece com quem tem a blindagem de Deus. Então é só a gente parar pra pensar, poxa vida, então é isso que tá faltando. Ser humilde e buscá-lo em primeiro lugar. É isso que ele está nos orientando. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, a multidão estava maravilhada com sua doutrina. Ou seja, isso acontece muito com as pessoas. Às vezes perde um ente querido, a gente já falou isso. Viver o luto é... Nossa, gente, eu não sei o que é isso. Eu sei que viver o luto é extremamente normal. Vê pra mim. Peraí, deixa eu sair pra ver se... Eu sei que viver o luto, gente, é extremamente... Vou tirar, porque acho que tá em você. Eu sei que tá em você. Vê pra mim. Eu sei que viver o luto, pessoal, é extremamente... normal, né? O que não é normal, a gente viver nessa dependência por anos, porque o Espírito Santo é o Espírito... Acho que saiu de mim. Não, saiu não. Porque o Espírito Santo é o Espírito consolador, né? Então ele que nos sustenta. Gente, vou tirar esses filtros daqui. Tira os filtros. Tirei. Porque o Espírito Santo é o que nos sustenta, né? Então isso acontece muito. Às vezes a pessoa tava com aquele ente querido no coração e a gente vê, passou 7 anos, 5 anos, a pessoa continua sofrendo muito, né? Então o Espírito Santo, ele vem nos sustenta. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Mai, o que foi a sua atitude em relação ao vício, em relação à pornografia do seu esposo? No início, eu queria na força do meu braço, né? O Espírito Santo se revelou pra mim primeiro, né? Então eu decidi buscar ele, decidi buscar o Espírito Santo, buscar o batismo. E ele não queria, assim, ele ia comigo na igreja, mas ele não se entregava. Eu ficava até com raiva quando eu via ele fazendo a Santa Ceia, que a Santa Ceia é algo muito santo, né? E aí ele tomava a Santa Ceia e saía da porta pra fora, o que acontece com 70% de quem tá na igreja. Dentro da igreja é fácil falar que é de Cristo. Você mostra que é de Cristo do lado de fora, no seu dia a dia, na rotina. Então, né? O Senhor Jesus, ele me ensinou que primeiro, para mim alcançar, transbordar na vida dele, eu tinha que estar cheia.
Eu tinha que ser o exemplo. Eu tinha que ser igual aquilo o avião caindo, né? Eu tinha que ser aquilo que eu queria que ele fosse. E eu não era uma pessoa fácil também. Eu era uma pessoa orgulhosa, cheia de mágoa, que mentia, que tinha todos os meus pecados e defeitos. E às vezes eu ficava olhando para os deles. Então Deus me fez me enxergar. Então primeiro busca a sua libertação. E se busca a blindagem, busca o batismo com o Espírito Santo, me busca em primeiro lugar, que eu vou acrescentar as outras coisas. Então assim eu fiz. Eu busquei o batismo com o Espírito Santo, busquei por 7 meses. E busco todos os dias, porque isso é diário. E aí quando eu tava blindada, e claro, eu ainda orava, eu fazia as minhas orações de madrugada, buscava o Espírito Santo, ia lá, pegava um monte de cigarro dele, e pegava o azeite que eu tinha consagrado e usava fé. E eu falava com o cigarro, você vai sair da minha casa, não te aceito aqui. Vício, você vai sair da minha casa, em nome de Jesus. A palavra, Jesus falou, assim como você pensa, vai acontecer. Assim como você determina, se efetuará. Então eu profetizava sobre aquele cigarro, porque eu sabia que a minha luta não era contra ele, é contra o mal que estava agindo na vida dele. Também. A mesma coisa na pornografia, né? Então eu sabia que eu estava lidando com o mal que estava nele, não com o Everton. Então não adiantava eu falar com ele, larga a pornografia, lava o cigarro. Quanto mais eu falava, mais ele fumava. Porque eu não tava falando com ele, eu tava falando com o mal que tava agindo na vida dele. E o espírito tava escutando e fala, então é isso que tá te pegando. Então ele vai fumar o triplo. Ele fumar mais, Então, eu usava as armas espirituais, porque o Senhor Jesus, ele falou que a nossa guerra aqui não é contra pessoas, é contra principados, potestades e contra o inferno, a nossa luta aqui. Então, eu fazia propósitos. Eu consagrava toda a comida que eu fazia, água, tudo na minha casa, eu consagrava, eu ungia pra Deus. Eu falava, Deus, em nome de Jesus, quando ele comer essa comida, o Espírito do Senhor vai entrar dentro dele, vai limpar e ele vai ser liberto em nome de Jesus. Consagrava roupa, consagrava cueca, tudo. Eu usava a fé. Foi no meu tempo? Não. Eu consagrei um dia, no outro dia ele largou o cigarro? Não. Mas eu perseverei e usei as armas espirituais. Ali eu estava combatendo o inferno. Em silêncio. Não falando com ele. Então, primeiro Deus me mudou. E quando eu estava cheia, eu consegui transbordar na vida dele. A ponto dele falar, eu quero entregar a minha vida para Deus. Não foi eu que convenci, foi o próprio Deus que convenceu ele. Não, e aí vem o detalhe mesmo vamos pegar simbolizando aqui, quando a gente entra no avião, que fala, olha, caso tenha um pane, avião, emergência, vai cair as máscaras sobre você. Primeiro coloque a máscara em você, assim depois ajude a pessoa do lado. Então não adianta a gente tentar resolver o problema do outro se a gente não, dentro de nós, não está transbordando o Espírito de Deus. Porque o discernimento, tudo vem do Pai. E aí, quando ela entendeu que a guerra não era realmente contra o Everton, ela começou a usar totalmente as armas espirituais. Mas ela se transbordou em Cristo e assim ela agiu da forma correta da guerra. Também, porque teve vezes em que Deus, Deus ele pede para cada um no seu íntimo, né? Então eu busquei por ele um ano e pouco. Primeiro eu busquei para mim, em primeiro lugar. Então, quer ir na igreja? Não. Beijo, tchau, fui. Eu saía, ia pra evangelizar na rua, né? E ele não ia comigo. Eu queria muito que ele fosse, mas eu não deixava de agradar a Deus pra agradar a ele. Ficava morrendo de raiva. Às vezes ele ia na igreja só pra ver o que eu tava caçando lá, né? Se era alguma coisa com o pastor, enfim. Ia só pra analisar, né? Mas é tudo no tempo dele, assim, no sentido de que a gente também tem que buscar e perseverar. Então eu primeiro me blindei, busquei a Deus e aí sim eu tive força e arma pra lutar contra o mal da vida dele. Porque como que eu ia lutar contra o mal na vida dele se eu também não estava liberta? Como que eu ia vencer o mal que estava na vida dele se tinha um mal também agindo na minha? Então não ia fazer sentido. Então Deus é tão sábio que ele me ensinou. Primeiro você, chamei você primeiro. Então me busque em primeiro lugar. Vamos fazer isso aqui primeiro? Então eu tive paciência. E teve uma vez que eu já contei aqui pra vocês, né? Que Deus, ele me pediu pra vender a minha aliança de casamento e entregar no altar. Ele falou comigo, não, mas você me pede tanto por ele? Assim como, não, mas não pediu o que pediu pra Abraão, né? Porque pra Abraão ele pediu um filho. Então Deus, ele falou assim, mas você me pede tanto pelo seu marido?
então faz um favor pra mim, vá lá, vende essa aliança que ele te deu. Aí eu falei, Jesus, mas vou chegar em casa sem aliança? Ele, vende, faz o que eu estou te mandando. Aí eu falei, assim seja. Fui no centro, vendi baratinho. Eu lembro que o coração até doeu. Vendi por R$400 a aliança. E fui lá no altar, entreguei o dinheiro no altar. Falei, tá aqui, Deus. O Senhor pediu, tá aqui, tá feito. E aí depois eu dobrei o joelho e falei, ó, agora é o seguinte, vamos lá. Eu já cumpri o que o Senhor me pediu, só que agora eu quero ver a ação do Senhor. Se ele for uma escolha minha, o Senhor vai tirar ele da minha vida. O Senhor vai matar, vai fazer o que o Senhor quiser. Porque eu não aceito aqui dentro da minha casa o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Luz e trevas não combinam. Então, ou o Senhor vai tirar ele daqui, ou o Senhor vai mudar ele. Ele vai se converter. De duas, uma. Porque eu já fiz o que o Senhor me pediu, tá aqui. Aí não deu um mês, ele decidiu entregar a vida dele pra Jesus. Porque eu fiz o que Jesus me mandou. Cheguei em casa, gente, ficou louco comigo. Sem aliança. Eu contei, cheguei antes dele ver, eu falei, olha, eu fiz um voto com Deus, Deus me pediu a minha aliança. Que é isso? Deus pediu aliança? Pediu, tô sem. Ficou louco, ficou bravo comigo, ficou louco comigo. Mas eu agradei a Deus e desagradei a ele. Então Deus honrou. É assim, fé é isso. É você fazer o que ele tá te pedindo pra depois ele honrar, né? Bela noite, pijamas. Se estivermos dispostos a escutar ele, ele fala. Ou ele vai usar outra pessoa, ou ele vai falar em sonho, ou vai vir dentro do seu pensamento. Você não escuta aquilo. várias vozes assim falando, você é uma infeliz, isso não é pra você, né? Isso não é pra você. E quantas mais? Não vai dar certo. Não dá mais. Não dá certo. Você não escuta essas vozes na sua mente? E aquela pessoa não gosta de você. Isso é a voz do diabo. Não é a voz de Deus. E muitas das vezes a gente acha que é a gente mesmo pensando, né? Vem aqueles pensamentos que, eu que pensei isso. Não, é o mal. O mal, ele joga pensamentos negativos, pensamentos que vão derrubar a gente, que vão acabar com a gente. Eu não escutei a voz de Deus audível. Ainda estou buscando esse nível espiritual. Em nome de Jesus, ainda vou ouvir a voz dele audivelmente. Porque isso é possível, porque tudo é possível ao que crê, né? Mas eu estava em espírito, tudo que você pergunta a ele, a gente ouve muito quando tá lendo a palavra. Quer ouvir a Deus, lê a palavra também, né? Então Deus tocou no meu coração, vende a sua aliança, né? Eu expliquei aqui pra vocês mais detalhado e fala muito comigo. Tem dias que eu tô aqui dobrando o joelho, eu falo, meu Deus, o que eu fiz, o que o Senhor viu em mim? E aí ele vai lançando na minha mente as coisas que eu já vivi, e aí a gente vai conversando, batendo um papo. É um diálogo, né? Mas a gente só consegue ouvir quando a gente se aproxima dele com todo o entendimento, com todas as forças, né? E já vivi tanta coisa na fé, gente, que vocês nem imaginam. As coisas que eu já vivi e vivo e estou disposta e quero viver. São 8h20. Vamos lá. Então, gente, desculpa, a gente tá aqui falando, mas a gente adora ouvir histórias, né? E se o Senhor Jesus permitiu a gente estar aqui até agora, não foi através de ninguém, não. Foi não. Porque Deus, ele fala, quando ele vai te pedir alguma coisa, ele fala com você. Às vezes ele pode até usar a boca de alguém, pastor, alguém na igreja, mas aí quem vai... O Espírito Santo confirma dentro de você que é pra você aquela palavra, entendeu? Que ele confirma. Então foi assim que eu ouvi a palavra de Deus, porque eu tava buscando ele em espírito. Sempre acho que são os meus pensamentos, pois não são. Isso é a voz. O diabo, ele não consegue penetrar nos seus pensamentos. Ele não sabe o que você tá pensando, mas ele lança o pensamento. Ele sugere, e me sugere o tempo inteiro o pensamento. Sugere pra todo mundo, né? Porcaria de pensamento. Toda hora vem um pensamento maldito. E aí o Senhor Jesus, ele ensina a gente a repreender. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente. Mai, você acredita em línguas estranhas? Existe a língua dos anjos, né? Falar em língua, sim, existe. Mas isso não fala que uma pessoa é de Deus. Né? Porque o diabo também fala em línguas. Inclusive o diabo é um anjo decaído, né? O diabo, ele se disfarça de anjo de luz, né?
e a pessoa não fala em línguas do nada, toda hora, é algo muito edificante, não é de qualquer jeito que a pessoa fala em línguas. Não, o Espírito Santo... ficar sapateando, o Espírito Santo, ele é um espírito de equilíbrio, ele não precisa fazer alvoroço, ele não precisa ficar rodando, caindo, sapateando, entendeu? O Espírito Santo é um Deus, ele é, como que eu posso dizer? Educado, sabe? Ele não precisa fazer barulho, entendeu? Então... eu nunca falei em línguas e isso não fala que eu não sou de Deus. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, nossa, eu vou ter a confirmação que eu sou de Deus se eu falar em línguas. Então cuidado com isso, porque o diabo se disfarça de anjo de luz e ele também fala em línguas, ok? Isso não mostra que uma pessoa é de Deus, são os frutos, são as atitudes, tá? Que vão mostrar, tá bom? Tô só respondendo aqui, por isso que eu não saí ainda, gente. Amém, graças ao Senhor Jesus, nós somos nada. Muitas vezes queria abandonar meu casamento, o Espírito Santo falava que não é assim, lute. Muito bom ouvir, é isso aí, confesso que não tenho conseguido, conheço você, Mai, desde a Feira Shop, é lindo Deus. Amém, confesso que não tenho conseguido. Ok, mas vou conseguir. A partir de hoje vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Já decreta agora, nesse instante, dobre seus joelhos com Deus e fala, não, meu Deus, agora a história mudou. A partir de agora, Senhor, seja comigo e eu vou ser com o Senhor em tudo que você falar, meu Pai. Eu tomei a decisão de te servir pelo resto da minha vida. Foi assim que... quando eu dobrei meus joelhos, sinceramente com Cristo, lá no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, eu falei com Ele, meu Deus, que seja feita a Tua vontade. Agora eu não quero mais a vontade do Everton. Eu já sofri, eu já pelejei, sofri com vício, sofri com todo o mal desse mundo. Agora eu tomei a decisão, meu Pai. Eu quero servir ao Senhor. Faz o que o Senhor mandar, eu tirar da minha vida, eu vou tirar. E nessa oração sincera, já mudou toda a minha história. E aí o vício foi embora, o vício da pornografia foi embora, o vício do cigarro foi embora. Por quê? Porque Deus falava, larga isso, eu largava. Para de fazer isso, eu parava. Então Cristo age dessa forma. Se Ele vê realmente a nossa intenção e o nosso desejo de agir da fé, Ele age sobre as nossas vidas. Entrega tudo. A Anaísa falou assim, amém, tá, glória a Deus. Eu também tenho tido esse pensamento, tem dia que não consigo dormir com esses meus pensamentos. Tenho 10 e 11 filhos que eu crio e a batalha é grande, mas Deus é mais. Então, pois é aquilo tudo que Deus falou aqui com a gente, né? Busca Ele em primeiro lugar, que Ele vai acrescentar nos seus filhos, em quem tiver da sua família que ser salvo, Ele vai acrescentar. Não está nas nossas mãos o poder de salvar o próximo, tá? Quem dera, eu queria muito salvar todos da minha casa, luto e intercedo por eles, mas tem coisas que eu nem falo mais. Quando as pessoas vêm reclamar comigo, próximas de mim, tá isso, tá aquilo, babá, eu respiro fundo, que dá vontade de debater com a palavra de Deus, mas não adianta. Adianta mesmo a gente buscar Ele em primeiro lugar e interceder, né? Já fui tocado pelo Espírito Santo, foi tremendo. Amém. Não se contente só com o ser tocada, viu? Busca a blindagem total, a plenitude dele morando dentro de você, tá? Olha, Aurineide, não se admire se eu te falar que eu não sou de igreja nenhuma, tá? Eu me considero a própria igreja. Mas a igreja é importante. Eu conheci importante. Deus através da Igreja Universal. Conheci através da igreja, frequento, mas eu vou mais no monte, tá? Mas isso é um assunto que eu não gosto. A igreja é importante, sim, tá, claro, gente? Não muito deixa importante. de ir. Vá e buscando, na igreja. E aqui, ó, o discernimento é busque a Deus. Em primeiro lugar. Sem olhar pro homem. Sem olhar pro homem. Porque nós todos somos falhos. Se você olhar pra mim, pra Maiara também, nós temos falhas. Todos nós temos falhas, né? Então, busque, quando for na igreja, busque em primeiro lugar o quê? Igual tá na palavra, o reino de Deus. Busque entender da palavra dele o que ele quer falar com você, que ele fala com todo mundo através da palavra. Exatamente. E pede a Deus pra te dar discernimento de qual igreja congregar. Porque, infelizmente, nem toda igreja é de Deus. Isso é uma verdade, isso é um tabu aí, né? Se a gente sair falando, dá até... Se a gente começar agora de novo, a gente vai ficar mais 2, 3 horas aqui. Infelizmente, quiçá a maioria. Mas Deus te fala onde é pra você congregar. A gente tá aqui só dando a dica, Deus tá dando a dica do que fazer. O resto ele vai te orientar aí, tá? Então é isso, pessoal, ó. Tava muito bom aqui. Muito bom a nossa manhã. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos fazer uma oração aqui.
Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa manhã, meu Pai, pelo transbordo do Teu Espírito, pelos ensinamentos, Pai eterno e poderoso, aprendizados, meu Pai, que eu peço ao Senhor que nada deixe tirar da nossa mente, do nosso subconsciente, meu Pai, que fique escrito e cravado, meu Pai, para que todos nós sirvamos ao Senhor da forma que o Senhor deseja, Pai poderoso e Pai majestoso, e que a manifestação do Teu poder e da Tua luz, meu Pai, chegue sobre cada alma que esteve aqui, meu Pai, e que está aqui agora presente, que haja o transbordo e a abundância do Teu Espírito, meu Pai. Abre, Espírito Santo, as comportas do céu e derrama as bênçãos e bênçãos sem medidas, meu Pai. E quebra toda maldição, todo olho gordo, toda macumbaria, toda feitiçaria, seja agora banida da vida de cada um aqui agora, meu Pai. E que o transbordo da Tua luz chegue na alma e na vida de cada um. Que haja luz sobre a vida de todos, meu Pai. Eu entrego esse dia em Tuas mãos, meu Pai. A vida de todos em Tuas mãos. E se transborde na família de cada um aqui, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Que haja luz do Senhor e o transbordo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Gratidão, viu? Cris, gratidão a todos. Desculpa qualquer coisa aí, mas o Senhor Jesus, quando ele fala, às vezes ele não é para agradar, mas é para realmente nos alertar. Deus abençoe Nós vocês. somos a própria igreja, exatamente. Vai ficar salva aqui, tá? Vai ficar salva a palavra, compartilhe com as pessoas e Deus abençoe. Quem precisar de alguma coisa, chama no direct. Temos o canal no YouTube.